Na medida que for uma casca grossa, ela vai demorar a se dissolver. Na medida que for uma casca fina, ela se dissolve mais ou menos rápido. E, segundo a literatura, são essas cascas que são atraídas para os centros espíritas. Que, na verdade, não têm condição de raciocinar, mas têm uma estrutura de hábitos e raciocinam através do cérebro do médium. Mas com isso, eu não estou dizendo que todas as cascas aparecem no centro espírita. Eu estou dizendo que a maioria dos que aparecem no centro espírita são cascas. E, num número muito menor, os suicidas. Mas, para os suicidas, segundo a literatura, isso é muito negativo, porque eles adquirem toda uma nova estrutura de tendências. Eles misturam o seu karma pessoal com o karma do médium. O ego eterno, esse princípio divino, sendo despido no Kamaloka dos seus princípios inferiores terrestres, com as suas paixões, desejos, entra no estado do Devachan. Portanto, é dito que somente o que é puramente material, as emoções refinadas, afeições e aspirações, acompanham o ego naquele estado de felicidade. Essa casca vai eventualmente se dissolver. E ao se dissolver, ela vai deixar uma maletinha de tendências que o indivíduo vai agarrar quando ele sair do Devachan e for entrar no novo nascimento. Então, aquilo que é grosseiro, ele não é assimilado pela parte espiritual, mas ele volta do jeito que foi deixado. Aqui tem uma passagem que eu achei muito interessante, que para mim me explica muito, talvez para vocês também seja interessante. Quando nós exercemos atividades, nós criamos condições para dar vazão aos predicados que nós exercemos. Então, você começa a pintar, você começa a bordar, você é um artista, você começa a escrever poema, você vai abrindo espaço para eventualmente se desenvolver nessas áreas. Ou, assim, o exemplo mais claro seria a universidade. Você faz uma universidade. Quando você está fazendo universidade, tudo aquilo é muito teórico. Mas você vai estudando uma coisa, estudando outra, aí você está com um material pronto para se desenvolver como um profissional. Então, as energias mais grosseiras, elas criam as condições da sua vida futura. E elas criam também as condições da sua vida futura. Ou seja, o mesmo raciocínio se aplica de uma vida para outra. Tudo aquilo que você foi desenvolvendo em habilidades, você cria condições para, nessa vida ou na próxima, dar continuidade àquilo, materialmente falando. Mas, em termos espirituais, o campo de desenvolvimento é o Devachan. Então, você sonha com um mundo mais justo. Aí você tenta uma coisa, você tenta outra, às vezes você se decepciona, às vezes você tem algum sucesso, mas no meio das atividades misturadas de coisas ruins e coisas boas por aqui, nem sempre a gente consegue
desenvolver plenamente os nossos ideais. Mas o Devachan é o lugar onde esses ideais vão ter espaço para se desenvolver. Então aqui a passagem diz assim, aqui ela estava falando, é uma carta que estava falando do Bacon. Diz assim, as atividades morais e espirituais encontram sua esfera de efeitos no Devachan. As qualidades morais e espirituais do Bacon anterior também teriam que encontrar um campo nas quais suas energias pudessem expandir-se. O Devachan é esse campo. Portanto, todos os grandes planos de reforma moral, de pesquisa espiritual e intelectual, sobre princípios abstratos da natureza, todas as aspirações divinas se realizariam no Devachan. E o ser abstrato, previamente conhecido como o grande chanceler, se dedicaria a esse mundo interno preparado por ele mesmo, vivendo, se não uma existência que chamaríamos de completamente consciente, pelo menos um sonho de uma intensidade tão realística que nenhuma das realidades da vida poderia jamais se igualar-se a ele. E esse sonho dura até que o karma fique satisfeito. Porque é um impulso gerado por ele mesmo. O indivíduo fica casado com as melhores memórias da sua última encarnação. E passa séculos vivendo. Blavatsky nos fala, claro que esses números vai depender da pessoa, vai depender da intensidade da vida da pessoa, da dedicação, etc. Blavatsky fala que, em média, de 10 a 15 séculos. Ou seja, a gente gera as causas e os efeitos produzidos, imagina, você vive 60 anos e passa 1000 vivendo o melhor daquilo, 1500 anos. Quer dizer, o processo de assimilação é muito mais lento do que o processo de criação de causas. O Buda falava, há uma região de bem-aventurança chamada Sukhavati. Esse é o Devachan. Os que nasceram na região abençoada são verdadeiramente felizes e não há mais aflições ou tristezas para aquele ciclo. Se fala também que o Devachan tem a sua infância, a sua adolescência, a sua maturidade, a sua velhice e a sua morte. Só que a morte é o novo nascimento. Então, é como aquele... Na verdade, você acaba concluindo que o indivíduo não nasce exatamente como ele morreu. Porque ele morreu com várias coisas em potencial. E nesse período lento de assimilação, ele volta com habilidades que ele não tinha quando morreu. Mas os seus defeitos, as suas tendências grosseiras, voltam mais ou menos do mesmo jeito. Porque elas não são assimiladas, elas são simplesmente reduzidas a propensões com as quais o indivíduo nasce. Então diz aqui, o ser no Devachan vive o ciclo intermediário entre duas vidas, rodeado de tudo que aspirou em vão, e na companhia de todos aqueles a quem amou na terra. Chega ao preenchimento de todas as suas aspirações da alma. Dessa forma, vive durante longos séculos uma existência de felicidade não contida, como uma recompensa
dos seus sofrimentos na vida anterior. Então, se fala de encontros. Os encontros não é o indivíduo que está no Devachan que vem nos encontrar. Somos nós que nos elevamos e podemos estar numa condição que eles chamam de rapport, sintonia. Então, ela fala, a Blavatsky, na Chave da Teosofia, fala que uma mãe que está vivendo todo o seu amor pelos seus filhos, pelo seu marido, e todo esse amor, ele é sentido pelos filhos. Mas não é um encontro de dizer, oi, tudo bem? Como é que você está? Vamos ali um instantinho? Não, é essa sintonia profunda de amor eterno. Porque o amor é um sentimento puramente espiritual. E mais cedo ou mais tarde, o próprio karma coloca o indivíduo de novo em contato com aqueles a quem amou. Então, as pessoas são afetadas umas às outras nesse estágio de Devachan. E a experiência mais comum é o sonho. Quando você sonha com uma pessoa que faleceu, na verdade, você está num estado parecido com o que a pessoa está. Então, pode haver maior ou menor grau de encontro. Mas o que é mais significativo é esse que eles chamam de rapport. Sabe aquelas pessoas que você gosta, aqueles amigos do peito que você passa 20 anos e quando se encontra é a mesma coisa? Por quê? Porque existe aquela ligação. E aquela ligação permanece. Então, essas experiências, elas são intensificadas. Por quê? Porque a pessoa está intensamente vivendo as memórias dos períodos de felicidade, de amor, de bondade e todas essas características. Então, esse vibrar intenso, ele afeta diretamente as pessoas que estão em vida. Aí você diz assim, foi só um sonho. Talvez uma pessoa a quem você ame muito, que esteja do outro lado, ela esteja mais perto de você hoje do que quando ela estava em vida. Porque em vida, cada um vai fazer suas coisas, cada um tem sua vida, e a gente nem sempre dá aquela intensidade de amor, de simpatia, de ligação com aqueles que nós verdadeiramente amamos. Aqui diz assim, o ego feliz é incapaz de ver através do véu das maldades, aflições e angústias a que os que ele amou na terra podem estar sujeitos. Ele vive naquele doce sonho com os que ama, quer tenham ido antes ou ainda permaneçam na terra. Ele os tem perto de si, tão felizes, tão abençoados e tão inocentes como o próprio sonhador desencarnado. Então, nós podemos ver, por essas descrições, que como nós viveremos no estágio entre vidas depende diretamente de como vivemos aqui, das causas que plantamos. Tudo isso será bem assimilado. Aí vocês podem dizer, poxa, mas isso não é
o céu dos cristãos? Claro que sim. Só que não é eterno. Ele é proporcional às causas que você criou. Então, de uma maneira, tentei trazer o assunto da maneira mais simples que eu pude, mas essas são reflexões que eu acho que tem toda a lógica de como plantamos causas, como assimilamos os efeitos, dando continuidade à nossa jornada de evolução. Obrigada.